Olá pessoal, estamos aqui no podcast do Festival Imagina, mais um episódio, e hoje nós vamos falar com a Bruna Cruz e o Matheus Loubach sobre inovação, mas também sobre como imaginar o futuro e pode mudar o que você faz hoje. Vai ser um papo muito legal e vou fazer aqui a apresentação dos convidados. Bem-vinda, Bruna, bem-vindo, Matheus. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. A Bruna é uma amiga querida, museóloga pela Unirio. Ela acredita que os museus mudam a vida das pessoas e as pessoas mudam a vida dos museus. E hoje ela coordena o Museum, o Museu das Comunicações e Humanidades, no Futuros Arte e Tecnologia. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. E o Matheus Passos é coordenador de inovações pedagógicas do Grupo Salto Educação, historiador de formação e professor de história. Possui pós-graduação em gestão escolar e MBA em gestão de projetos e tem 13 anos de atuação no mercado educacional. Atuou como coordenador de inovações no Elite, acumulando experiência no desenvolvimento e implementação de iniciativas voltadas à melhoria da aprendizagem e à inovação nas escolas. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Matheus, eu vou começar pela Bruna, uma pergunta direcionada a ela, porque eu até participei do processo que foi bem interessante, de uma pesquisa que o Futuros fez de tendências no mundo sobre museus, que sempre foi um lugar muito elitizado, para falar da elite também, né? Mas, assim, isso é uma coisa que está sendo questionada. E aí, Bruno, eu queria saber, primeiro, sobre esse nome, Espaço Futuros, né, no plural. Por que pensar em futuros e não um futuro só? E você falar um pouco sobre esses novos eixos que vão guiar esse futuro do museu. Por que vocês estão pensando nisso? E gostaria de saber mais e compartilhar aqui. Maravilha. Todo mundo que está ouvindo a gente. Maravilha, Marlos. Fico muito feliz também com esse nosso encontro. Eu acho que quando a gente pensa em futuros, no plural, acho que uma primeira mensagem que a gente reconhece e assume é o da diversidade, é o da inclusão, é compreender que se é possível pensar em futuros, que seja sempre no plural, né? Então, futuros da nossa humanidade, né? Da nossa existência aqui nesse plano, que é estarmos todos juntos convivendo no mesmo planeta, né? Então, acho que parte muito desse lugar, né? Não é um futuro tecnológico apenas, é um futuro que ele é social, ele é ambiental, ele é emocional, é psíquico. E eu acho que o Brasil, por ser tão continental, ele permite que nós, brasileiros, enxerguemos o futuro nessa pluralidade. Porque a gente tem muitos Brasis dentro de uma cidade, por exemplo, né? Então também tem um aspecto aí, tem uma carga poética de futuros no plural, mas também tem uma carga social, né? De uma compreensão muito ampla de futuros. E para nós, a gente sempre debate, né? O que é o futuro? O futuro existe? Não, ele não existe. Né? Tudo que a gente tem é agora, é a gente aqui nessa mesa discutindo, conversando, trocando, né? Tudo que a gente tem é esse tempo presente. No tempo presente, a gente caminha para trás mentalmente para recuperar algumas memórias, né? E desenvolver com isso aprendizagens, ou seja, o que eu vivi eu consigo compreender e ajustar no meu tempo presente, porque eu tenho um futuro de ideias sobre para onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? O que eu quero estudar, quem eu quero ser. A gente está sempre em mudança, em transformação. Então, o futuro ele só existe nessa camada de passado e presente, né? E o presente é que é o maior imperativo. Ele, de fato, é o que decide e faz com que a gente almeje e olhe para esse próximo passo. Portanto,
eu também compreendo que o futuro está muito associado a sonhos, né? A gente, dentro do Museu 1 e da estrutura das galerias de arte do Espaço Cultural Futuros Arte e Tecnologia, a gente também reconhece o sonho, né? Os sonhos também, sempre no plural, como essa experiência humana que faz a gente olhar para o futuro, mas sem ansiedade. Acho que também a gente tem que trazer a perspectiva do futuro sem ansiedade. Com isso, a gente olha para as nossas práticas, né? Toda instituição museológica, ela é uma instituição que ela lida nessa mandala de tempo, não é uma linha, né? Não é passado, presente e futuro, é uma coisa muito num circular, né? Ele é totalmente circular. E aí a gente, quando olhou para as nossas práticas dentro da nossa experiência, com escolas agendadas, no relacionamento com curadoria, com artistas, com desenho de exposições, a gente percebeu que era importantíssimo fazer uma atualização no nosso plano museológico. Todo museu ele tem um plano museológico. Se ele não tem, né, ele precisa desenvolver, porque ele é um plano diretor. Ele é um plano que ele vai dar para a própria instituição e para a sociedade os caminhos, as diretrizes, as metas, né, o que a gente vai alcançar no futuro desse museu, dessa instituição. Então, quando a gente olhou para o nosso material, e aí foi quando a gente teve também a honra, né, de ter a sua participação, você participou de um dos nossos seminários e dentro ali dessa visão de curadoria, a gente precisaria sair, a nossa meta era sair com 4 eixos temáticos que orientassem o museu. Então, ele é um museu que ele se chama Museu das Comunicações e Humanidades. Ele sempre teve esse nome? Não. Ele, na década de 80, em abril de 81, ou seja, 45 anos atrás, ele era Museu do Telefone. Por quê? Porque o que importava naquele momento e o que a museologia no mundo lidava era na relação com o objeto, homem e objeto. Na virada do milênio, que é bem na chegada dos anos 2000, a gente começa a tensionar isso e começa a perceber que não é sobre o telefone, sobre o objeto, mas é sobre as relações. Então, a gente começa a falar de telecomunicações. Até compreender agora, pré-pandemia, em março de 2020, a gente lança a nova marca, que é Museu das Comunicações e Humanidade, Museu 1, que também não é a tecnologia o eixo central, né, das nossas vidas. Ela é o meio. E o que eu tenho dentro desse meio, e que olhar para isso, é a relação humana, as conexões humanas. Então, a gente parte para uma visão mais ampliada de comunicações e humanidades. E é quando a gente desenha e desenvolve 4 eixos principais, e esses eixos eles servem para desdobrar materiais pedagógicos, aprimorar uma visita de uma escola, né, agendada, selecionar uma exposição que vai acontecer dentro do museu. E os eixos são, o primeiro eixo, que é o eixo que eu chamo que ele é o que trilha toda a nossa caminhada, é o eixo sobre letramento midiático e digital. Eu confio que esse é um dos eixos estruturantes para a nossa sociedade, é um eixo global, porque a gente precisa falar sobre combate à desinformação, é um eixo que desloca muito a experiência das pessoas para compreender padrões de linguagem, de comunicação e de consciência, né, da nossa consciência, uns com os outros e nós com os seres e as coisas, porque hoje a gente já fala com máquinas, mas a gente também fala com bichos e plantas. Então, esse eixo está muito ancorado nessa visão. A gente tem um segundo eixo também, que a gente vem elaborando agora, né, num projeto de pesquisa da coleção, que é um eixo sobre comunicação entre seres e coisas, homem e máquina, que a gente aborda bastante a questão da inteligência artificial. Um terceiro eixo, que é uma visão sobre o sul global e a tecnologia, né? A gente está falando sobre decolonização tecnológica. O Brasil é um Brasil da gambiarra, e a gambiarra é um valor
para nós. Então, é para compreender esses nossos processos de uso de tecnologia, como que a tecnologia chega. E quando eu penso o museu muda a vida das pessoas e as pessoas mudam a vida dos museus, é porque eu vejo os museus como tecnologia de transferência de conhecimento. Qualquer museu, para mim, é isso. Então, quando eu digo que a tecnologia ela é o meio onde eu faço essas transferências, o museu está nesse lugar e essa tecnologia do sul global também. Porque quando a tecnologia chega aqui, nós somos afetados por ela, o nosso comportamento, mas a gente também afeta essa tecnologia. Então, esse é um eixo que trata muito dessa visão. E o último é o eixo que é comunicação para a sustentabilidade. Acho que é um eixo que dialoga muito com os desafios desse século, né, das urgências e das emergências climáticas. É um eixo que amplia, né, essa lupa dos desafios do antropoceno. Então, a gente hoje está ancorado aí com essa visão de Museu das Comunicações e Humanidades. Muito legal, Bruna. Obrigado por compartilhar. Muito interessante esse novo direcionamento, né? Essa visão de futuro e esse contexto, né, de trazer para o presente. E agora eu queria perguntar ao Matheus, que é engraçado que você lida com inovação, né? Como traduzir essas novidades, sendo um professor de história. Queria que você contasse um pouco da sua experiência no Salta, principalmente de tudo que vocês estão trazendo para os jovens, para essas experiências nas eletivas de inovação, e trazer até a visão de... Porque não é apenas uma escola, né? É uma rede inteira de ensino, né? Como que você está vendo isso e a importância disso para a formação desses jovens? Bom, acho que a importância maior é o impacto que isso gera dentro deles. Vou pegar até um gancho que a Bruna falou muito sobre o futuro, né? Eu sempre penso no futuro como o que eu falo que é a materialização da esperança. Porque o futuro não existe, no final das contas. Então, o que nós podemos é sempre esperar aquilo que vai chegar até nós. Então, eu tenho uma série de ações que eu quero fazer amanhã. Se elas vão acontecer ou não, eu posso trabalhar e esperar que elas aconteçam, né? Fazer por onde que elas cheguem. Eu acho que a escola tem um papel fundamental que é de alimentar, fortalecer essa esperança dentro dos nossos alunos. Nossos alunos precisam estar cada vez mais preparados para isso. E nós tivemos uma mudança de mentalidade muito forte que foi forçada, né, lá em 2020, com a pandemia, de entender uma escola que precisava trabalhar habilidades que antes talvez não fossem o nosso principal foco. E aí surgiu, a partir de 2021, o nosso ecossistema de aprendizagem inovador. Dentro disso, uma das nossas principais ações foram as eletivas de inovação. Olhando para vontades de aprendizagem dos alunos e principalmente para aquilo que os atraía, nós começamos a trazer disciplinas eletivas, mas que trabalhavam conteúdo além daquele tradicionalíssimo da sala de aula. E é engraçado que isso é um conceito das universidades, né? Vocês estão trazendo isso para a escola, né? Exatamente. A universidade a gente sempre fala, né, Tião? Lembra disso quando a gente falava na escola? Não, eu quero fazer logo faculdade porque eu só vou estudar o que eu quero. Acho que eu estudei, sei lá, 10% do que eu queria, os outros 90% foram somente as outras partes. Mas é importante dar esse poder de escolha também. E inclusive para tornar a escola um lugar mais agradável para esse aluno. E eu não estou falando aqui, nós temos, por exemplo, vou citar, gastronomia, astronomia, fotografia, libras. Eu estou esperando que o meu aluno saia um fotógrafo profissional? Não. Estou esperando que ele saia ali um astrônomo, Isaac Newton? Também não. Mas eu estou esperando o quê? Incentivar e talvez despertar uma fagulha, um sentimento ali para que esse aluno consiga estudar diferente. Eu tenho um amigo hoje, por exemplo, que ele é chefe de cozinha. Seria legal, talvez, se ele, no nosso ensino médio, pudesse ter experimentado uma eletiva de gastronomia. Sim. Tivesse visto isso ali. Porque ele já cozinhava com 15, 16 anos. Faria uma diferença. Então, essa parte de olhar para o futuro dos nossos alunos é muito importante, além da tradicionalidade. Por isso, inclusive, além das nossas eletivas, nós temos também hoje, a partir desse ano, né, o Dialeb, nosso currículo de letramento e inteligência artificial. A ideia é pegar e trabalhar com os nossos alunos aquilo que eles podem desenvolver com essa nova tecnologia. Não é criar alunos dependentes dela,
mas alunos que saibam utilizar e desenvolver ela para o seu próprio futuro. Como foi importante quando eu estudava ter a aula de informática. Hoje, para eles, é importante ter uma aula voltada para esse letramento em IA também. E, claro, outros projetos. Nós olhamos hoje também trilhas de carreiras, em que queremos desenvolver com os nossos alunos um olhar sobre a carreira que eles vão seguir. Vocês sabiam todas as nuances da carreira de vocês ou vocês tinham mais uma esperança do que ela seria? Eu tinha mais uma esperança. Então, nós queremos que eles também consigam quebrar isso e olhar essas carreiras diferentes. Então é isso. Estamos querendo alimentar a esperança desses alunos para que eles tenham um futuro brilhante. Bom, muito legal. E é engraçado que, assim, ver também que o museu também tem uma responsabilidade educativa, né, Bruna? Porque também está trabalhando esse conceito de letramento digital, de mídia. O museu é um espaço de educação também. Como é que vocês veem isso dentro do museu? E até uma curiosidade, a Bruna estava contando aqui, que a gente falou do festival, dia 30 de maio, em Madureira. Aí a Bruna falou, eu estudei no Colégio Elite, lá em Madureira. Olha aí, ó. Te falei do impacto. O impacto é Exatamente. importante. Hoje, mais de 200 unidades escolares, a gente Poxa. ainda acha ex-alunos nossos. E aí eu Muito estava até maravilhoso. perguntando, Bruna, e também, por que você decidiu fazer museologia? Sim. O que te incentivou? Sendo que não é muito uma carreira... Às vezes as pessoas nem conhecem, né? São poucos cursos no Brasil sobre isso. Sim. Mas a sua visão da importância do museu como escola, será que pode-se falar isso? Então, tem museus que são escolas. Eu gostaria muito de ver também escolas que são museus, porque para mim essa é a transformação. Escolas que são museus. É claro que a história do museu ela é uma história muito eurocentrada, né? Mas eu reconheço cada vez mais que os museus eles contribuem para a educação não formal, né? Quando eu digo que museus são estruturas tecnológicas de transferências de conhecimento, é sobre isso que eu estou falando. A gente está falando sobre educação, né? Então, a gente está falando sobre uma instituição que pesquisa, que coleta, né? Ela coleta fragmentos do mundo, podem ser fragmentos naturais, como um meteoro, pode ser fragmentos mais orgânicos, enfim, ela coleta objetos, ela pesquisa esses objetos, mas o principal motivo disso é divulgar, né? Só interessa ter isso se isso está organizado numa exposição e se as pessoas podem ter acesso. Mas a grande transformação, você falou de uma pesquisa que a gente também coordenou, que foi, fizemos 2 pesquisas, uma em 2019 e depois uma pré-pandemia e uma pós-pandemia. E na da pré-pandemia, que a gente afirma, né, museus narrativas para o futuro. A gente confia na instituição museológica como as instituições que, com as suas coleções, elas podem narrar possibilidades de futuro. E nessa pesquisa, o que surgiu muito é essa possibilidade para que as pessoas visitem museus, para que as pessoas retornem aos museus, não façam do museu aquele lugar que eu fui uma vez. É uma exposição antiga, dos objetos antigos, que é o que a gente gosta. Adoro. Mas não vou voltar mais, porque o que eu vi está visto. A gente usa essa expressão. O que eu vi está visto, então eu não preciso voltar. Mas a gente combate essa ideia, por Heráclito, que diz que ninguém se banha no mesmo rio, porque a água nunca é a mesma, aquele rio nunca é o mesmo. Embora o rio tenha sua monumentalidade, mas ele nunca é o mesmo, porque aquela água nunca é a mesma. E de onde a gente tirou isso? De entrevistas, é uma pesquisa qualitativa, em capitais distintas, né? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife. E nessa coleta veio, né, a ideia de que, e se a experiência começasse na escola? Porque hoje o que a gente vive? Os museus existem, a escola agenda, o aluno se desloca, vai até o museu,
faz o trabalho, volta para casa e ele pensa, eu não preciso voltar mais. E nunca mais volta. E ele nunca mais volta. 37% só da população brasileira que conhece museu. E o Brasil tem mais de 3.000 museus cadastrados pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Então, assim, essa conta não fecha. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente fala na pesquisa, que é quando a escola vai ao museu por esse método clássico de agendamento, o que você tem ali? Uma quebra de rotina. Na maioria das vezes naquele ano letivo, é a melhor turma. É a turma que teve o maior índice, então ela vai ganhar o quê? Ela vai ganhar um passeio. E aí, Marlos, está tudo errado. Porque a quebra de rotina não gera vínculo. O que gera vínculo, o que gera hábito, é quando você experiencia no seu próprio território, quando você trabalha dentro da sua sala de aula, quando você trabalha dentro dos limites, né, geográficos da escola, e dali é que você vai para o museu. Então, os melhores resultados são esses, sabe? Legal. Então, eu fico pensando assim, do museu, ele está na escola, Sim. sabe? E aí eu acho que sim, museu e escola se complementam, são instituições diferentes, com finalidades diferentes. Não finalidade, talvez a finalidade é a mesma, mas o caminhar que é diferente. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, você estava falando sobre a questão do passeio, né? Tipo, você faz esse passeio e o prêmio ele vira o passeio e não o museu. É isso. Porque é só sair daquele ambiente escolar. Então você pode levar para passear na esquina. Você Mas o fato que entrou no ônibus, foi com os amigos, tá maneiro. Exato. O objetivo não é o museu em si, aquela discussão. É isso. Muito em linha nessa ideia de trazer o museu Sim. para dentro da Para escola. dentro da escola. Eu achei interessante essa coisa do vínculo, né? E queria até ouvir do Matheus qual o papel da escola nessa importância de gerar vínculo, né? E também ajudar o aluno a se descobrir e não só preparar ele para o futuro, né? Eu acho que talvez aí esteja a maior mudança de paradigma com esses programas de inovação, dele se descobrir aos poucos, né? Como que você vê isso como uma estratégia de preparar melhor o jovem, não para um vestibular, que é importante, mas preparar ele para a vida mesmo, né? Se parar pra pensar, tu entra na escola ali com o quê? 3, 4 anos e você vai até os 18, em média, 17, 18. Né? Do infantil até o final do ensino médio. Não existe vínculo que você tenha tão forte quanto esse durante todo esse período. Não existe. Porque o seu primeiro espaço de socialização é a sua família. Depois, o segundo espaço de socialização que você gasta mais tempo é a escola. A escola tem um papel muito importante. Imagina que você entra numa escola às 7h30 da manhã e você sai 12h30. São 5 horas, 5 dias na semana. Então, cerca de 23, 25 dias no mês. Assim, é muito tempo. Você passa muito tempo ali, você conhece muito bem as pessoas. Então, a formação de vínculo dentro da escola, ela é essencial para você ter um processo de que o aluno se sinta confortável ali dentro. Nós podemos falar, por exemplo, não sei se vocês conseguirem revisitar na memória, amigos de vocês, ou vocês mesmos, que fizeram muitas trocas escolares. Rapaz, vai ter um amigo da escola, 2 amigos na escola. Eu estudei na mesma escola a vida toda. Então, conheço todo mundo, conheço cada porta, o que abre, o que não faz. Tenho vínculos muito duradouros até hoje. Então, isso é muito importante, você se sentir pertencente dentro daquele espaço e não um corpo estranho ali dentro. Então, a escola tem, sim, esse papel muito importante de criar um ambiente positivo para os alunos. A partir do momento que esse ambiente positivo é criado, a aprendizagem vem junto com ele. Durante muito tempo, nós ficamos muito presos a uma educação quase que industrial, ali no final da Segunda Revolução Industrial, que ela segue o mesmo modelo de uma fábrica. Você entra, bate o cartão, entra numa sala, trabalha e depois você vai embora. Isso traz ganhos. Não tem como falar também que não traz. Então, por exemplo, eu ontem estava fazendo uma atividade para conhecer um aplicativo, e é um aplicativo de matemática, de inovação. Aí o cara falou assim, não, entra aí e faz o dever. Aí eu, caraca, juro para vocês, usei a fórmula de Bhaskara. Eu falei, nossa, ainda lembro da fórmula de Bhaskara. Então, traz coisas positivas também, a gente aprende as coisas. Mas, por outro lado, também, a escola, ela precisa, e ela vem fazendo isso, principalmente hoje, aqui dentro do Grupo Salta, com esses projetos de inovação,
de desenhar esses outros futuros possíveis para os alunos. E aí que tá. Quando você desenha esse futuro, ele não pode estar só ligado a um pensamento de carreira. Claro, a carreira é muito importante, nós queremos ter a nossa carreira, nos desenvolver, trabalhar, todo mundo aqui tem. Mas esse se descobrir, muitas vezes, vai trazer para você esse aspecto de trabalho, mas a partir do momento que isso é permitido se fazer. Então, desenvolver essas habilidades que nós hoje chamamos de soft skills, né? Muito além só do aprendizado técnico, acho que faz toda a diferença. Por isso que a gente vem investindo tanto nesse processo. Vai falar para mim, é uma escola, a escola tem que aprender matemática, química e física. Exatamente, matemática, química e física, língua portuguesa, geografia, isso são mais importantes. Mas assim, por que eu não posso estimular o meu aluno a ver um negócio de fotografia? Posso estimular o meu aluno a fazer algo sobre escrita criativa? Você conecta isso, por exemplo, até mesmo dentro do conceito dos museus. Né? Por que a gente não consegue trazer isso hoje para dentro da escola, fazer os nossos alunos perceberem a importância de nós revisitarmos esse passado também? Compreender os movimentos artísticos, né? Eu acho que hoje a gente vive uma realidade de substituição de muita coisa. Sim. Né? Muita coisa. E talvez a nossa boia é a nossa criatividade, né? É a nossa arte, é o nosso jeito de produzir, né, sentidos por meio da arte. Então, eu acho que esse encontro é muito maravilhoso. E a minha passagem pelo Elite foi no pré-vestibular, né, que me preparou. Eu conheci a museologia porque eu fiz formação técnica também, eu sou turismóloga. E tinha lá uma cadeira dentro da minha formação técnica de museologia. E eu tentei história, tentei filosofia, tentei geografia. O padrão aí de E aí surgiu a museologia e foi uma grande descoberta. É um mercado que eu percebo que ele vem em expansão porque não é só museu, né? A museologia é um campo do conhecimento, é uma área da ciência da informação, é uma área do conhecimento. Então, eu vejo hoje vários museólogos atuando em 1000 frentes da indústria criativa, da área da cultura, de agências, por meio de pesquisa, mas é uma área que você vai descobrindo. De fato, quando eu escolhi, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu poderia intuir, mas eu não sabia que eu teria aula de paleografia. Eu tive também, Sabe? na faculdade de História, acredita? Porque História tem, eu tive né? também. Paleografia e arquivística. E arquivística, porque a gente lida com documentos antigos e que você precisa fazer uma documentação, você precisa catalogar esse documento, né? Você precisa dizer o que contém naquele documento. Claro que o paleógrafo ele vai fazer a tradução, mas quem está lidando com a informação, né, daquele documento precisa ter aula disso. E aí eram aulas de paleografia, paleontologia, que é dificílimo, mas como eu tinha uma queda pela geografia e áreas também da ciência, então, e é muito amplo, assim, a gente estuda desde história da arte, todos os movimentos, né, de Creta até a contemporaneidade, até Malevich, até arte moderna, assim, é uma carga horária muito intensa, um curso integral. Então, eu também fui descobrindo essa área, né, do conhecimento. Hoje eu trabalho muito com gestão, muito com criação e produção digital, né, dentro da área de museus, mas é um campo aí muito, muito extenso. Olha que interessante, ela está falando sobre museus e como o campo da museologia ele é amplo, e eu não posso deixar de falar justamente que o meu gosto por leitura, por exemplo, ele surgiu, hoje eu acredito isso, a um museu. Por quê? A minha mãe me levou à Bienal do livro, eu era bem novinho, e ela comprou um livro para mim chamado Na Terra dos Titãs. Olha. E aí era um livro sobre uma escola, e essa escola levava uns alunos de um colégio aqui no Rio de Janeiro para uma expedição no Mato Grosso do Sul, uma expedição de paleontologia. Adorava esse livro. E eu li esse livro de cabo a rabo, tal. E aí eu fui descobrir, e aí eu era pequeno, né? E aí tinha o nome do autor lá, mas assim, naquele momento ali pra mim, com 7, 8 anos de idade, o autor não fazia tanta diferença. Passou batido. Até o dia que eu descobri, bem mais velho,
que ele era o chefe de pesquisas do Museu Nacional. E eu não sabia disso. Então, ele já trabalhava no Museu Nacional há bastante tempo. E a pesquisa o livro, toda aquela trajetória dos dinossauros no Mato Grosso do Sul, era a pesquisa do Museu Nacional. E a minha primeira experiência de museu é no Museu Nacional. A minha primeira memória também, né? é no Minha Museu também. Nacional. Ver a múmia e Impressionante, tudo mais, aquilo ali era muito maneiro. Que legal, pessoal. A gente já está encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, mais rápida, que assim, é muito interessante como museu e escola estão pensando esses futuros possíveis, preparando, né? Mas eu imagino que ainda tem desafios a serem superados e queria ouvir de vocês as considerações finais e assim, o que vocês veem que são os desafios hoje ainda a ser superados. Bom, posso começar? Compliquei um pouco. É bom que me dá tempo de pensar aqui, ficar uns minutos. Eu tenho discutido muito, eu acho que dentro da museologia e a minha atuação dentro do Museu 1, eu tenho tido a oportunidade de compreender os impactos, né, da tecnologia, porque é a metalinguagem, né, do museu que eu estou comprometida, dos impactos da tecnologia no humano, né, no nosso comportamento. Então, para mim, o maior desafio, tirando o climático, é o psíquico. Eu acho que a gente hoje lida com bordas emocionais, né? E a tecnologia, essa tecnologia altamente digital, porque tudo é tecnologia, né? Mas essa que a gente está falando aqui, digital, ela provoca um real afastamento entre as pessoas. Afastamento que eu quero dizer, olho no olho, essa roda aqui. Ela até aproxima digitalmente as pessoas, mas não olho no olho. E essa comunicação, essa habilidade que nós desenvolvemos de nos comunicar por gestos, por linguagem corporal, isso é uma coisa que só se dá no encontro presente. Então, acho que a gente tem esse desafio, né? A gente tem um desafio de presença, um desafio de atenção, porque o tempo inteiro a gente é acionado e recebendo informações de diversos canais. Ontem mesmo, para formular um texto, eu tive que ouvir áudio, ler texto, que estava um no aplicativo, o outro estava numa caixa de e-mail, e o outro estava anotado no meu caderno, assim, para colocar uma frase, sabe? Para abrir um texto. Então, assim, acessando muitas multiplataformas. Então, acho que o desafio, acho que a gente tem para construir com a nossa juventude é cada vez mais propiciar o lugar de um encontro presencial, porque isso a gente já perdeu e vai perder, porque a estrutura é feita para isso, e da gente ter ferramentas, né, de museus e escolas compreenderem os impactos em termos de psique, de saúde mental, e é no encontro que a gente se encontra, sabe? É nesse encontro presencial que a gente se dá, que a gente se constitui. Então, acho que é buscar por esse caminho, não perdendo tudo que a gente já ganhou com o digital, né? Somando. Bom, vou tentar falar um pouco mais de escola, então, pensando aqui, porque eu gostei muito dos seus pontos, eu fiquei até pensando sobre isso, né? Hoje, a tecnologia aproxima, mas também, em alguns momentos, ela te joga para fora, né? Por exemplo, ela aproxima porque os meus pais, eles não têm mais contato com quem fez escola com eles. Mas eu tenho, porque assim que acabou a escola, surgiu o WhatsApp, que eu não tinha WhatsApp também na época que eu fazia escola, mas surgiu o WhatsApp, o que a gente fez? Um grupo. E hoje em dia a gente se fala, a gente se encontra, né? Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de estímulos hoje é muito grande. E vamos ser bem sinceros, né? Gente, eu sou professor de história. Eu entro na sala às 7 horas da manhã e escrevo assim, Roma. Pô, Roma, 7 horas da manhã, o celular dele tem coisas muito mais legais do que Roma. Então, assim, não pra mim, né? Eu sou apaixonado por história. Mas
isso é interessante porque a quantidade de estímulos que esse aluno tem hoje, elas são gigantescas. A possibilidade desse aluno se distrair é muito alta. E claro, a pandemia contribuiu muito para isso. Você vai falar, pô, mas você está falando de um negócio de 6 anos atrás. Mas eles ainda estão na escola. Então é um aluno que muitas vezes não entende que ele não está assistindo uma aula do quarto dele. É um aluno que entende que ele não pode se distrair daquilo que está acontecendo. Isso nos dói muito. Mas a escola ela tem um papel hoje muito importante, que eu acho que é o maior desafio, que é de alguma forma recuperar a atenção desses alunos. E trazer para ele, primeiro, a paciência de entender que ele não vai aprender nada da noite para o dia. Que é isso, né? Ele vai fazer alguma coisa com IA, ele faz e ela resolve muito rápido. Mas ele não vai aprender algo da noite para o dia, ele precisa de tempo para aprender as coisas. Então, recuperar essa atenção, a tecnologia nos ajuda muito. Porque eu consigo trazer algo, por exemplo, mais do interesse deles. Como, por exemplo, o nosso novo currículo de aula, o Dialab. Está sendo um golaço por causa disso, porque os alunos têm se interessado muito. Então, eu preciso trazer esse aluno de volta, reter a atenção dele e colocar o conhecimento denso, importante, dentro desses momentos para eles também. Os alunos hoje se distraem muito rápido. Nosso maior desafio hoje é recuperar a atenção deles para aquilo que de fato importa e vai transformar o futuro deles. É isso. Muito legal. Queria agradecer a Bruna e o Matheus. Eu acho que tem tudo a ver o que vocês falaram de recuperar a atenção para o presencial, né? Como trazer esses jovens para o momento presente. E a gente vai ter essa oportunidade lá no dia 30 de maio, no Festival Imagina, no Parque Madureira. Venham, estejam presentes para curtir esse festival que vai unir arte, cultura, esporte. E aí lá vocês vão poder se distrair bastante. E mais uma vez, obrigado, Matheus, obrigado, Bruna. Foi ótimo conversar com vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Foi uma alegria, eu que agradeço. E convidar vocês para o nosso evento presencial. Lá vocês vão poder se distrair bastante com arte, cultura, educação. Estejam presentes no dia 30 de maio, no Parque Madureira. Vejo vocês lá.